Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 24 de novembro, veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. O assassinato de João Alberto no Carrefour. Polícia prende mais um envolvido no crime. Em seguida, os detalhes da investigação. Rio Grande do Sul em alerta. E a consequência do relaxamento na pandemia. UTIs cada vez mais lotadas. Será que pode faltar leito? E hoje é dia de Libertadores, com transmissão exclusiva do SBT. Já já, os detalhes do jogão de logo mais. Racing e Flamengo. Só aqui na TV que tem torcida, o SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E a gente abre o segunda edição de hoje com as novidades do caso João Alberto. Homem negro de 40 anos que foi morto no supermercado Carrefour aqui em Porto Alegre. Foi presa hoje à tarde a fiscal desse supermercado, flagrada nas imagens da agressão covarde dentro do estacionamento, ali na volta do supermercado na última quinta-feira. Vamos ao vivo até o Palácio da Polícia conversar com o repórter Guilherme Roquete, que acompanhou a coletiva do Departamento de Homicídios da Direção da Polícia Civil. Que informações a gente tem agora, Roquete? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois então, foi presa a Adriana Alves Dutra. Ela é fiscal de caixa, nascida em 1969, ou seja, tem entre 50 e 51 anos. Ela foi presa, Chemali, hoje à tarde, quando veio com duas advogadas até aqui a Delegacia de Homicídios para prestar depoimento. Ela não foi localizada num primeiro momento pela polícia, depois então foi procurada, até que hoje se apresentou aqui no Palácio. Só que quando ela chegou, já havia então sido expedido pela Justiça um pedido de prisão. Esta prisão, Chemali, é uma prisão temporária. Ela deve ficar presa por pelo menos 30 dias, e eu digo pelo menos porque essa prisão pode ser convertida numa prisão preventiva e aí sim ela fica segregada por mais tempo. Mas ela fica então presa por pelo menos 30 dias à disposição da Justiça, justamente para que, enquanto durarem as investigações, ela possa colaborar. A previsão inicial, segundo a delegada Roberta Bertoldo, que falou nesta entrevista coletiva há pouco, é que a investigação termine nesta sexta-feira. Mas se as provas não tiverem sido colhidas o suficiente, elas devem pedir então uma prorrogação da investigação por mais 15 dias. Mas falando então desta prisão que foi feita hoje, esta fiscal, a Adriana, ela foi presa por homicídio triplamente qualificado e inclusive com complicadores, né? Por motivo fútil e posição que impediu a defesa da vítima. A responsabilidade dela é igual a dos dois seguranças, Guilherme. É igual, Chemali, porque de acordo com a investigação da polícia, ela seria uma das responsáveis pelo setor. Ela, inclusive, seria contratada pelo próprio supermercado e seria a responsável pelos outros seguranças, pelos outros profissionais que também eram fiscais e que estavam no local fazendo a abordagem. O que a polícia concluiu? Que ela teria poder de fazer cessar aquela agressão contra o João Alberto e, no entanto, não fez. Pelo contrário, ainda tentou impedir que outras pessoas fizessem as gravações que estavam realizando. Sim. Então, por isso, a polícia prende agora esta mulher e não divulga, inclusive, para onde é que ela foi. A delegada Nadine, ela explica agora para nós, Chemali, como é este pedido de prisão temporária, por que a fiscal Adriana precisa permanecer presa neste momento. Vamos ouvir. Prisão temporária é uma prisão que serve para a investigação. Justamente ela está sendo presa temporariamente, ela está à disposição da Justiça e à disposição da polícia, tendo em vista algumas contradições também no depoimento dela, que agora serão clareadas ao longo desses 30 dias de prisão temporária. Nós queremos concluir, obviamente, o inquérito o mais rápido possível. Talvez haja necessidade de um pedido de prorrogação de prazo para as investigações, e isso a delegada Roberta tem conduzido muito bem. Nos próximos dias nós saberemos se haverá necessidade ou não. Neste momento, a temporária se fez necessário, tendo em vista a participação dela.
Chemali, ela ficou então surpresa, acabou ficando nervosa neste depoimento quando chegou aqui no Palácio da Polícia, porque o pedido de prisão foi expedido nessa tarde. E aí agora já foi encaminhada para uma casa prisional e a polícia não divulga neste momento onde ela está, Chemali. E a polícia já estava desde ontem tentando encontrar a Adriana, né? A advogada Carla Sampaio, tentamos contato com a advogada dela, que falou para outros veículos que ela não teria esse poder aí hierárquico, né, de fazer cessar. Claro, é a tese da defesa nesse momento, mas eu conversei com fontes hoje à tarde do Departamento de Homicídios que me confirmaram que o celular dela ia ser requisitado, encaminhado para a perícia e também para esclarecer as contradições do primeiro depoimento, né, Guilherme? Então a coisa avançou aí para um lado de responsabilização dessa fiscal. Exatamente. E agora ela está presa e vai permanecer por pelo menos 30 dias segregada. Tá certo. Guilherme Roquette, a qualquer momento pode chamar de novo aqui o canal aberto, ao vivo, o jornalismo do SBT direto do Palácio da Polícia. Ninguém está aqui para julgar, mas não precisa ser formado em direito, não precisa ser policial para compreender que a Adriana sim tem responsabilidades sobre o caso, sobre o homicídio doloso. E vai ter, como todo cidadão brasileiro, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Vai ser encaminhada à justiça e, a partir daí, todos os trâmites legais e transparentes que julga aí o Código Penal brasileiro. Portanto, está aí as imagens, as primeiras imagens foram muito claras, né? Houve sim uma interferência direta dela na violência, na condução daqueles seguranças que eram sim, que deviam obediência a ela. É a fiscal, gente. Ou seja, vai ter muito o que explicar para a Polícia Civil e, como disse o Guilherme Roquette, está aí no mesmo patamar de responsabilização dos dois seguranças que acabaram aí envolvidos diretamente na morte do João Alberto. Olha, gente, a violência contra esse homem negro, João Alberto, ao que tudo indica, é uma prática recorrente dentro das lojas do Carrefour. Vocês já vão entender. Condenações na justiça contra esse mesmo supermercado revelam a existência de uma sala usada para cometer agressões contra clientes suspeitos. Seria uma sala de correção. Na tela. Regina foi acusada de furto ao mexer na bolsa enquanto fazia compras no Carrefour. Pelo simples fato de eu ter parado num corredor e ter atendido meu celular e ter ficado por alguns minutos ali, eles deduziram que eu tinha furtado algo dentro do Carrefour. Mesmo dizendo que era inocente, foi levada para uma sala, junto com as filhas. Os seguranças, todos homens, fizeram uma revista íntima. O caso foi em 2018. Ela processou o supermercado e ganhou a causa, mas a empresa recorreu. Eu fiquei traumatizada com esse fato ainda ele é presente na minha vida. O SBT teve acesso a decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que condenam o Carrefour. Os documentos revelam a existência de uma sala sem câmeras, onde clientes sofriam constrangimentos e agressões. Em 2017, a rede foi condenada a pagar uma indenização de R$15 mil por dano moral a um cliente que foi levado para uma salinha e agredido com um relho ou cacetete. Em outro processo, por roubo de 2014, o réu contou que foi levado para uma salinha e espancado. Pelo fato da tua cor da pele, tu está sendo seguido, tu está sendo perseguido. Com a repercussão do caso João Alberto, o Carrefour anunciou a criação de um fundo de R$25 milhões para combater o racismo. Este é o homem que foi ameaçado pela fiscal de caixa, Adriana Alves Dutra, quando filmava a agressão ao soldador. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja, velho. E eu fiquei com medo. Aí eu baixei meu telefone, eu parei de filmar, porque ela tinha falado que se nós parássemos de filmar e acalmasse ele, ela tirava todo mundo de cima dele, a fiscal. Eu desliguei meu telefone, mostrei pra ela, eu digo, tá, eu parei de filmar. Agora, vamos soltar ele, deixa ele respirar. Um funcionário do Carrefour afirmou em depoimento que alertou a Adriana que ela não deveria conduzir a situação daquela maneira. Outra testemunha, um ex-funcionário, disse que a Adriana tinha autoridade para impedir que os seguranças agredissem clientes. E que a orientação era para que suspeitos de furto fossem perseguidos e constrangidos. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Com essa frase, ela assumiu o risco e assumiu o dolo que teve o fim, como a morte do João Alberto. Olha, em nota,
O Carrefour disse que repudia todo e qualquer ato de violência, intolerância e discriminação. Segundo ainda o Carrefour, todos os funcionários, prestadores de serviços e empresas de segurança passam por um rigoroso treinamento. Qualquer atuação em desacordo com os padrões estabelecidos são rigorosamente investigadas e punidas. A instituição disse também que vai reforçar os treinamentos para que episódios como estes não se repitam. Ainda na noite de sexta-feira, depois do SBT Brasil, veio uma nota do Carrefour em nível nacional. No sábado veio aí um diretor, um CEO do Carrefour, dizendo que o supermercado se responsabiliza sim pelo que aconteceu, lamenta muito, mas é preciso mudar a consciência e com transparência. Ninguém quer aqui que o Carrefour feche as portas, que demita em massa, mas é preciso mudar esse jogo. Essa postura de correção, de salinha de tortura, tem mais material para vir pela frente. Tem mais material, a nossa equipe de investigação está apurando. Ao longo da semana, a gente vai mostrar outras situações envolvendo o mesmo tipo de postura. A gente troca de assunto um pouco para falar aqui, da pandemia. Tem alerta aqui no Rio Grande do Sul. E lá do Vale dos Sinos é a região que registra um recorde de atendimentos no centro de triagem e lotação nas UTIs em Novo Hamburgo. Por isso nós vamos ao vivo até Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, onde está a repórter Aline Schneider acompanhando o crescimento desses números, né, Aline? Esse alerta não é à toa, minha amiga. Boa noite. É verdade, Chemali. Boa noite a todos. Ontem foram registradas 142 consultas aqui no centro de triagem. Esse número é superior a um mês de pico da pandemia. Dos 62 leitos de UTIs aqui em Novo Hamburgo, nos 3 hospitais, 49 estão ocupados neste momento, segundo a plataforma Covid do governo do estado. Esse número também representa 79% da ocupação do município. Só o hospital municipal tem leitos disponíveis. Nesta tarde eu conversei com a presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, Tânia Terezinha, que entende e confessa, né, reconhece o aumento de casos de coronavírus, e ela justifica também que o aumento dos casos e de ocupação de leitos de UTIs se deve ao retorno das cirurgias eletivas. Vamos ouvi-la. Como diminuiu os nossos casos, que teve uma diminuição muito boa, retomou essas cirurgias eletivas que são necessárias e outros procedimentos. E com isso, avaliando semanalmente os nossos números, nós vimos que tem casos de Covid internados sim, mas a grande maioria é de pessoas que fizeram cirurgias de maior porte e que foi necessário UTI. Hoje o Hospital Regina anunciou a superlotação, assim como o Hospital Moinhos de Vento aí em Porto Alegre. Chemali, nenhum dos dois está recebendo pacientes com suspeita de coronavírus. Vamos ver o que diz o infectologista do Hospital Moinhos aí da capital. Hoje no Rio Grande do Sul, nós não temos apenas um aumento de casos, nós já temos um aumento de casos que ocasiona um aumento de hospitalizações, que proporciona um aumento de ocupação de leitos de UTI e, por fim, um aumento de óbitos. Então, nós já estamos no momento de enxergar um aumento de óbitos, infelizmente. Não é momento de relaxar ainda, né, meu amigo? Aqueles hábitos de higiene precisam ser mantidos. Os 3 M's, né, Aline? Manter distância, máscara e também mãos limpas com álcool gel. Obrigado, Aline Schneider. Uma boa noite para ti, Aline. E o candidato a prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, falou hoje ao SBT sobre as propostas aqui para a capital. Confira. Nós vamos proporcionar aí um microcrédito, que nós estamos trabalhando muito com o BRDE, com juro muito barato. E, evidentemente, facilitar a abertura de negócios e, além disso, fazer o máximo de esforço para não fechar mais negócios. Nós vamos parcelar também os tributos municipais, que aqueles empresários, especialmente os pequenos,
que não puderam pagar, possa pagar o seu IPTU e seu ISS parcelado. E nós vamos também, de imediato, mandar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, propondo o cancelamento dos próximos aumentos de IPTU, que ainda tem até o ano de 2025. Tem gente que tem que ir para as clínicas terapêuticas, tem outros que podem ir para o aluguel social, tem outros que podem retornar às suas famílias, tem outros que possam ter condições de trabalhar e tu pode pegar as empresas que trabalham com a prefeitura e dar oportunidade. Nós pretendemos, né, revisar vários protocolos para a cidade funcionar um pouco melhor e a economia, a roda da economia girar. Existem algumas atividades que ainda não estão abertas, eu pretendo reabri-las, isso é verdade, eu reafirmo a minha posição. Mas eu não vou criar pedágios no centro, eu não vou criar pedágios também nas entradas da cidade, como uma das formas que estava colocada da campanha para financiar a passagem. Eu acho isso equivocado. Uma cidade boa para se viver é aquela que você tem vários modais. A questão do catamarã, ele não tem sustentabilidade econômica. Esse sistema ele só poderá operar se tu integrar com o terrestre, com a questão aquática, porque senão você vai ter uma passagem que não cabe no bolso do cidadão. Eu não gosto de dividir a sociedade entre negros, brancos, jovens, velhos, mulheres e homens. Um prefeito tem que governar para todos. Nós vamos criar um sistema de creches, estender os horários para um processo que vamos iniciar nas creches de Porto Alegre. Creche noturna, né? Estender um pouco o horário para a mãe trabalhadora. O combate ao racismo não é monopólio de ninguém. Né? Um prefeito de uma cidade tem que governar para todos, tem que combater a intolerância, tem que combater o racismo, tem que ter política para o povo negro, tem que ter política para LGBT, tem que ter política para as mulheres, tem que ter política para os jovens. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede aqui em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Avenida Benjamin Constant, número 1170, no bairro São João, em Porto Alegre. Esse é o endereço da economia. A Solução Financeira pode reduzir a tua dívida em até 70%. Isso mesmo, para quem está sofrendo com as parcelas do carro, moto ou caminhão, comprou um veículo, mas está pagando por 2, a Solução Financeira pode resolver. Entre em contato agora mesmo no 51 98324 5480. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai saber na hora o tanto que dá para economizar. E o melhor, pessoal, ficar com o carro na garagem. Se você está sofrendo aí com as ameaças do banco, dizem que vão pegar o teu veículo pelas parcelas em atraso, é urgência. Tem que mandar a mensagem agora, pessoal. Pare de perder tempo e pare de perder o teu dinheiro. O número é o 51 98324 5480. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Nós somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tudo sobre o jogão de bola de logo mais. Tem Libertadores com transmissão exclusiva aqui do SBT, a TV que tem torcida. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande e agora a gente entra em campo. Para falar de esporte, falar de futebol, foram sorteados hoje os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil e o Grêmio copeiro vai definir o confronto contra o São Paulo fora de casa. O jogo de ida acontece na Arena dia 23 de dezembro e a volta, gente, será no Morumbi no dia 30 de dezembro, a emoção na Copa do Brasil até o finalzinho do ano. Boa sorte para o Tricolor e daqui a pouco tem Libertadores aqui no SBT, Racing e Flamengo. A transmissão, você já sabe, é exclusiva. E quem está por lá em Buenos Aires, é o repórter André Galvão. Boa noite, Galvão. Boa noite, Chemali. Daqui a pouco tem Racing e Flamengo, a partir das 9h15 da noite, ao vivo e exclusivo no SBT para todo o Brasil. Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo ficou desde o domingo concentrado neste hotel no centro de Buenos Aires, mas agora
todos os caminhos levam ao estádio Elo Cilindro, em Avejaneda, onde a bola vai rolar e o rubro-negro do técnico Rogério Ceni deve ter as voltas de Felipe Luiz e Gabigol. Já já, a gente também vai estar lá, ao vivo, em Libertadores da América para você, aqui no SBT. É isso aí, boa sorte pro Mengão. E olha, gente, na sequência, antes do futebol, tem SBT Brasil com todas as novidades do caso João Alberto. Amanhã, 11h40, no SBT Rio Grande, também mais informações desse caso. E a gente se fala às 7h20 da noite de quarta-feira. Tchau!